Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Em Atos capítulo 8, de 9 a 13, a Bíblia diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Resumindo, ele era o cara. Ele estava debaixo dos holofotes na cidade. Mas a Bíblia diz: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então agora nós temos esse homem, antes dedicado à magia, se convertendo, sendo batizado, e não só isso. Ele vem com tudo para cima da fé. Agora ele cola em Filipe. Ele quer ver os sinais operados. Ele quer estar envolvido em tudo o que está acontecendo. Dos versos 14 ao 17, que eu não vou ler, a Bíblia diz que Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, que os novos convertidos estavam sendo batizados nas águas, mas que sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jerusalém envia para lá nada menos do que Pedro e João, os apóstolos. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles começam a impor as mãos, e as pessoas sobre quem eles impõem as mãos são cheias do Espírito Santo. E é depois desse evento que nós vamos para o verso 18 a 23, que de novo a descrição volta para o Simão. A Bíblia diz: quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro responde, as traduções literais dizem: vá tua prata contigo a perdição. A Nova Almeida atualizada traduziu: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Deixa eu fazer uma pausa. Já vi muito pregador dizendo que o erro de Simão foi tentar comprar o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que ele queria comprar a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles me deem dinheiro para que eu também possa ter acesso ao que vocês têm, para que as pessoas possam receber o Espírito Santo quando impor as mãos sobre elas. Ele não queria comprar o Espírito Santo e dizer: eu quero ser que nem vocês, eu quero chegar lá. Esse homem se converteu, ele foi batizado, ele colou em Filipe, ele está empolgado com tudo que está acontecendo, agora ele está de olho nos apóstolos, e ele diz: eu quero ser dessa turma, eu quero ser desse time que toca, que abençoa as pessoas, instrumento de Deus, através do qual as pessoas recebem algo. Mas se você olhar a conversa de Pedro, Pedro diz assim para ele: não existe porção, nem parte para você nesse ministério. Que ministério? Pôr as mãos, tocar a vida das pessoas, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro diz para ele: portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor, talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. De novo, a classificação do erro é o intento do coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Pergunta: o que Simão queria era errado? Não era errado, os apóstolos estavam fazendo isso. E não existe nada na Bíblia que limite isso somente a eles. A palavra de Deus nos mostra esse tipo de cenário, se repetindo posteriormente em outros lugares. É lógico que Deus quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Deus quer que pessoas se unam com Ele no processo de conduzir outros a serem cheios do Espírito Santo. O problema não era o que Simão desejava. O problema do intento do coração é o porquê Simão desejava. E aí você vai entender que nos versos anteriores, quando a Bíblia começa a descrever Simão, enfatiza que ele deixava o povo de Samaria admirado, que ele se dizia ser importante, que todo mundo lhe dava ouvidos, do menor até o maior, que durante muito tempo eles o tinham impressionado. Toda essa descrição de que esse camarada durante muito tempo esteve debaixo dos holofotes não está aqui à toa. A Bíblia está falando de como esse camarada estava acostumado com a projeção, até que Filipe chega pregando o Evangelho. Agora quem está brilhando é Filipe. O próprio Simão entende o erro das práticas mágicas e com certeza ele simplesmente existe: eu não posso mais funcionar nesse negócio. Mas a alma desse camarada está gritando dentro dele:
de alguma forma, ele precisa voltar a ter proeminência. De alguma forma, ele precisa voltar a ter projeção. E ainda que ele olhe para a magia e diga, isso é errado, e eu não posso me projetar mais usando isso, ele vê uma oportunidade de, naquilo que é certo, voltar a brilhar. Ou seja, o desejo de fazer o que era certo estava fundamentado numa motivação errada. Eu e você precisamos entender que motivações, elas são delicadas, porque muitas vezes elas se escondem atrás de coisas certas, mas os nossos motivos são errados. Quando começamos a igreja em Curitiba, depois de 2 anos e meio que já tínhamos começado ao alcance de Irati, eu vim para cá debaixo de uma direção clara de Deus, que não era apenas estabelecer e plantar a igreja, mas seguir aquilo que já tínhamos começado desde o início da igreja em Irati. O ministério que servisse o corpo de Cristo, a gente tocaria a igreja local por meio de multiplicar a nossa equipe, sem deixar de fazer aquilo que era o chamado principal, que era servir do lado de fora. Eu já estava praticamente há 3 anos fazendo isso, quando comecei a igreja, 2 anos e meio lá, mais 6 meses de espera aqui, enquanto já estávamos a igreja. E eu lembro que tão logo a gente passou ali o primeiro ano, eu comecei a orar a Deus e pedir ao Senhor que me permitisse ficar 1 ano sem viajar. Minha rotina durante 17 anos antes da pandemia foi a média de toda quinta, sexta e sábado fora de casa. De domingo a quarta, servindo a igreja e em casa, mas durante esses dias fora, ou seja, era quase metade da semana. E até hoje essa dinâmica das viagens, ela tem sido um grande desafio. Mesmo que o desafio de cuidar dos filhos, de não permitir que houvesse distância, atrapalhasse, nós ainda continuamos diante desse desafio de serve a igreja, mas também serve do lado de fora. Eu lembro que logo no primeiro ano eu comecei a orar com insistência, dizendo, Deus, me deixa ficar quieto 1 ano em Curitiba, me deixa ficar 1 ano sem viajar, não estou te pedindo para parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer, eu quero só 1 ano. E um dia eu estava orando sobre isso, já há bastante tempo, com insistência, mas nesse dia o Espírito Santo falou, por que você quer ficar 1 ano sem viajar? Eu falei, eu quero cuidar das tuas ovelhas. E o Espírito Santo falou, e os lugares onde eu te envio não são minhas ovelhas? Eu falei, são. Então, reformulando, eu quero cuidar das minhas ovelhas. As suas ovelhas que o Senhor me confiou. Porque nos outros lugares que o Senhor me manda, são as suas ovelhas que o Senhor confiou para os outros. E eu quero cuidar melhor das minhas do que das que o Senhor confiou para os outros. E o Espírito Santo me disse, essa é a única razão pela qual você quer parar. Ou será que você também não está desejoso de provar para fulano e Beltrano, citou o nome de 2 amigos meus pastores, que estavam à frente de igrejas bem-sucedidas em Curitiba, e diz, ou será que você não quer provar para fulano e Beltrano que você é tão bom quanto eles? E quando ele falou isso, foi como se meus olhos se abrissem, e eu enxerguei aquilo que eu nunca tinha enxergado antes. Mesclando numa decisão correta, que tinha bons princípios e motivos corretos, havia uma motivação carnal se misturando a elas. E quando a Bíblia diz que os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, é porque muitas vezes até a gente vai fazer questão de usar aquilo que é correto para tentar sustentar motivações que nem sempre são corretas. Essa questão das motivações, elas são um desafio. Assim como, por exemplo, a intuição. Um dia alguém me perguntou, eu estava ensinando sobre revelação, falou, pastor, a intuição é uma revelação? Eu falei, não, é só uma intuição. Ele falou, mas o negócio é sério. Eu falei, muito sério, principalmente quando é a esposa da gente que tem. Todo homem casado, sábio, sabe que se a mulher falar, cuidado com isso, o assunto, o conselho dela merece alguma atenção. Porque muitas vezes nós, os homens, somos muito racionais, nós queremos que ela explique, que a mulher explique o porquê da preocupação dela. E às vezes ela simplesmente olha e diz, não sei te explicar o porquê. E aí o homem que quer os porquês fica doido de não ter explicação. Mas a intuição é uma espécie de conclusão, talvez mais rápida, do que a nossa capacidade de saber como é que nós chegamos lá. Muitas vezes a gente simplesmente tem uma opinião e você nem sabe como é que chegou lá. Isso não significa que a opinião não esteja certa, às vezes você só não consegue explicar quais são as razões que te levaram à conclusão. E muitas vezes nós podemos estar diante de uma situação que a gente não sabe como é que a gente sabe aquilo. Muitas vezes nós sabemos coisas que não sabemos como sabemos. Intuição está mais ou menos aí. Mas motivação nos leva a tomar escolhas ou decisões que muitas vezes nós não sabemos por que estamos fazendo, mas estão lá. E é interessante que quando a gente fala que tanto Deus como o diabo e até mesmo outras pessoas podem influenciar o nosso coração, é que cada um
vai nos influenciar com aquilo que é. Então, por exemplo, Filipenses 2,5 diz: tente em vós o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu e você nos submetemos à influência de Cristo, que subsistiu na forma de Deus, diz o texto, não teve o ser igual a Deus como ao qual deveria se prender, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o tipo de influência que Cristo vai produzir sobre mim e você, porque é aquilo que Ele é. Mas quando nos expomos à influência de Satanás, ele também nos influencia com aquilo que ele é. 1 Timóteo capítulo 3, versos 6 e 7. O contexto do texto está falando sobre aqueles que almejam o episcopado, o ministério, e diz assim, que o bispo ou o candidato a ele não seja recém-convertido. A palavra no original grego é neófito, novo na fé. Por que não pode ser novo na fé? Porque ainda não passou por processos de amadurecimento. Então o texto diz assim, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Orgulho, incorra na condenação do diabo. Quando você lê Isaías 14, Ezequiel 28, você percebe que o pecado de Satanás foi o orgulho. A Bíblia nos mostra ele dizendo, subirei acima das estrelas do céu, serei semelhante ao Altíssimo, e o mesmo pecado que ele cometeu é aquilo que ele vai tentar levar as pessoas a cometerem. O verso 7 diz, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. A palavra lá significa armadilha. O diabo está tentando prender pessoas com o quê? Com aquilo que ele é expert, com aquilo que ele sabe fazer muito bem. Agora, essas influências, elas não são irresistíveis. Tem muito crente culpando o diabo pelas suas decisões. Mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, há uma influência, ela pode encontrar espaço, mas eu sou responsável por permitir que ela entre ou não. Assim como a influência divina, ela também pode ser impedida. Em Hebreus, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, a Bíblia diz, por isso, como diz o Espírito Santo, e vem a citação do Antigo Testamento hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Alguém pode resistir à ação divina. Estevão, pregando antes da sua morte, do seu martírio, ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, o diabo pode ser resistido como influência, mas infelizmente Deus, por meio da ação do seu Espírito, também pode ser resistido, ou nós podemos expor e escancarar o coração para a ação divina. Então, depois de questionar o que está no coração, que é o centro de comando, as fontes da vida, e como motivações podem estar lá sem que a gente perceba, a gente está avaliando os caminhos, dizendo que são puros, mas a Bíblia diz, é Deus que sonda ou que pesa o espírito. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.